O tema da mensagem de hoje é os 7.000 anos e a volta do Messias. Quantos de vocês aqui já observaram que Deus usa alguns padrões para revelar a sua vontade? E algumas vezes Ele o faz de maneira explícita, até mesmo simplória, que uma criança pode ler e entender. Mas algumas vezes Ele se vale de figuras, de tipos, de segredos, que nós precisamos estudar e nos aprofundar para compreender. Uma das maneiras que Deus revela é que há um padrão no ciclo de 7. 7 na Bíblia é o número de Deus, 6 é o número do homem, 4 é o número da terra, das 4 direções, dos 4 ventos, dos pontos cardeais, 3 é o da trindade, 2 é o da concordância, 1 é da unidade, de Deus ser um Deus único. Mas o número 7 a gente percebe nas Escrituras de diversas maneiras. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º Ele descansou. A Bíblia diz que aos homens seria-lhes dado o direito de trabalhar a terra 6 anos, e o 7º ano, Shemitah, era o ano do Senhor. A Bíblia nos fala das 7 semanas, 49 anos. O 50º ano é o ano do jubileu, sempre ciclos de 7. E daí por diante, as 7 igrejas do Apocalipse, existem infindáveis exemplos, os 7 candelabros, ou as 7 menorás. A menorá tem 7 braços. O número 7 é um número muito emblemático para Deus, e que muitos teólogos e rabinos entendem, é que o tempo de permanência do homem na terra são 6.000 anos, e o 7º milênio é o milênio do Senhor. Para muitos estudiosos, nós estamos chegando ao final dos 6 milênios. E eu quero começar a mostrar para vocês, dentro deste padrão, que Deus, na verdade, Ele está revelando, trazendo um segredo. E o apóstolo Pedro, ele entendeu perfeitamente isso. Ele entendeu que, no que diz respeito à volta de Jesus, um dia é como 1000 anos. Vejam o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 a 10. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aí ele liga essa argumentação à vinda de Jesus. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro está dizendo, literalmente, que a vinda do Messias está relacionada a este padrão de 7. A Bíblia diz, 6 dias são dados ao homem para que ele trabalhe na terra. O 7º dia é do Senhor. Então, se nós interpretarmos segundo a ótica de Pedro, 6 dias do homem são 6.000 anos. E o 7º dia é o 7º milênio, que é o milênio em que o Messias, Jesus, governará na terra a partir de Jerusalém. E o homem poderá descansar de toda injustiça, de toda corrupção, de todos os desmandos, porque reinará na terra com justiça e com cetro de ferro, aquele que veio para restaurar a história da humanidade. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, dizer eu creio. Este ano que nós estamos vivendo
é, portanto, dentro desse mesmo ciclo, ano do Shemitah. Este ano que nós estamos vivendo é o 7º Shemitah, portanto, o 40º ano. E dia 23 de setembro entrará o ano do jubileu. Diga para a pessoa do teu lado: Deus vai fazer coisas tremendas, e as promessas dele vão se cumprir na vida da sua igreja. E se nós analisarmos a história do homem, os rabinos e teólogos entendem que cada um dos dias da criação relatados em Gênesis aponta para um período na história dos homens. Um dia eu vou trazer esse estudo para vocês, e não vem ao caso aqui, porque senão eu não teria tempo para falar sobre tudo. Mas são 3 eras, na verdade, que nós estamos vivendo. É o número 6 lá, tá? A primeira era, que vai do ano 4000 a.C. até 2000 a.C., é chamada da Era da Desolação. Vai de Adão até Abraão. Nesse período, a humanidade experimentou o dilúvio, a Torre de Babel, o espalhar dos povos para diferentes regiões do mundo. A segunda era vai do ano 2000 a.C. até o ano 1º da era cristã, ou da era comum, como dizem os judeus. Essa segunda era é chamada de a Era da Instrução. Vai de Abraão até Yeshua. Nesta era, os 12 filhos de Jacó se multiplicaram, se tornaram escravos no Egito. Nesta era, Deus levanta o libertador Moisés, que os leva através das 10 pragas. Nesta era, Moisés traz a Torá, a instrução de Deus ao povo no Monte Sinai, até que viesse ao mundo Yeshua, o Messias. A terceira era vai do ano 1 da era comum, ou depois de Cristo, ou ano Dominus, ano do Senhor, do ano 1 até os nossos dias. 6.000 anos, 6 dias. Diga assim: 7 dias da criação representam 7 milênios. Em cada dia da criação, primeiro dia, domingo, segundo dia, terceiro, o relato de Gênesis fala da criação de Deus, e para cada um desses dias há um paralelo perfeito para o que aconteceu na história da humanidade. Entre os dias 4 e 5, portanto, entre o 4º e o 5º milênio, veio Jesus, e aquela cruz faz o divisor de águas entre o tempo que passou e o Novo Testamento, que começa a partir dali e vai até os últimos dias. Onde estamos? Estamos entre o 6º milênio e o 7º milênio. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: está muito perto de terminar o 6º milênio. Diga assim: está muito perto da volta de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, dizer Maranata. Agora, o que a gente precisa de verdade entender? Essa expectativa, queridos, está acontecendo no mundo inteiro. O que está acontecendo no final desse 6º milênio? Será que isso é uma loucura, um devaneio dos cristãos? Não, você vai perceber que o mundo inteiro está esperando por isso. Em primeiro lugar, os cristãos esperam a volta de Jesus. Em segundo lugar, os judeus esperam a vinda do Mashiach, o Messias. Os muçulmanos também estão esperando o 12º imã. Literalmente, para eles, é o líder que vai tornar o mundo inteiro muçulmano. E para isso, ele se valerá de 2 estratégias: a jihad, que é a dominação pela força, pelo medo, pelo terror, e o Fatah. Eu não estou me referindo ao grupo terrorista da Jordânia. Fatah é um estilo de influenciar as nações através de quê? Através da chamada paz. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo, irmãos? O mundo inteiro está recebendo
milhares e milhares de refugiados. Eu não estou dizendo que essas pessoas que sofrem tanto têm alguma agenda subreptícia, de maneira alguma. Certamente eles estão querendo viver em paz. Mas por trás do Islã existe de fato uma agenda onde milhares de pessoas de uma mesma religião podem influenciar e até transformar o equilíbrio das nações. Vocês viram o argumento do presidente da Hungria? Quando ele fechou as portas, ele falou: não vou permitir entrar, porque a entrada destas pessoas vai mudar o equilíbrio religioso da Hungria. Porque é claro, eles são todos muçulmanos. Então eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Você que é cristão, que vem domingo, se senta num lugar confortável, com ar-condicionado. Tem gente no mundo que para poder adorar o seu Deus, perde até a própria vida. O que Deus espera de nós é que nós sejamos responsáveis. Porque você tem a mensagem que pode transformar o mundo, como foi a mensagem transformadora de todo o movimento missionário que houve nos séculos 18 e 19. Agora hoje a igreja está brincando de ser crente. Deus quer te levantar com uma mensagem que pode transformar o mundo, não pela força, mas pelo amor. E só o poder de Deus, através dos seus filhos, pode garantir que os nossos netos não tenham que viver em países como a França. Porque hoje a França e sociólogos importantes já estão dizendo que em 25 anos a França será 80% muçulmana, terá um presidente muçulmano e lá não se poderá adorar a qualquer outro Deus com liberdade. Quantos aqui querem que o Brasil não tenha que conviver com isso? Então, saia do teu conforto, da sua zona de conforto e pregue o evangelho. Porque a única coisa que pode segurar aqueles que estão obstinados pelo ódio é o amor de Jesus. E eu quero lhes dar uma notícia boa. O maior avivamento de salvação de vidas hoje está acontecendo dentro das trincheiras do Islã. Iraque e Irã, eles estão perdendo o controle, porque pessoas estão encontrando em Jesus a resposta para os seus anseios. Amém? Nem o medo, nem o terror é mais poderoso do que o amor de Cristo. Então nós temos que tomar posição. Ontem eu recebi um telefonema de um apóstolo de Manaus, apóstolo Maurício. Ele está indo com uma caravana para a Jordânia e dali para o Iraque e para o Irã. Ele falou: o movimento de avivamento nessas nações é extraordinário. Queremos isso para o Brasil também, amém? Queremos falar de Jesus com a nossa vida. Quando você tem vida, queridos, as pessoas não vão ouvir teu discurso. Ninguém quer mudar de religião. As pessoas querem ver o poder de Deus na tua vida. As pessoas querem ver o que Deus fez na tua vida. E é este o poder que Deus vai derramar sobre o Brasil. Uma nação que vai ser restaurada pela dignidade, pelo poder de Deus e pelo povo que clama pelo seu nome e que se chama pelo seu nome. Amém? Aplauda o Senhor. Se você crê nesta palavra, diga amém. Os muçulmanos esperam a vinda do Mahdi, o 12º imã, que para eles aparecerá entre 2015 e 2016. E eles dizem que 7 anos depois será sucedido por Jesus. No caso deles, Isa. Mas não só os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Os budistas estão esperando também pelo futuro Messias, o Maitreya, que aparecerá para trazer ordem e unidade entre as nações. Os hinduístas esperam pelo último avatar, o Mahavatara, que também terminará com essa era de trevas e oferecerá salvação. 75% das pessoas do mundo representadas aqui estão esperando neste tempo pela volta de Jesus. Parece que Deus ele começa a incrustar, a introjetar
no coração das pessoas. Algo está para acontecer. Amém? Esse milagre é profético. Mas eu quero dizer para vocês também, queridos, que a palavra de Deus nos revela de maneira soberba a vinda de Jesus nas 7 festas, chamado festas bíblicas ou festas judaicas. Eu não gosto do rótulo festas judaicas porque não é só do povo judeu, é do povo que crê na Bíblia. Amém? Eu vou falar para vocês as 7 festas, porque eu espero que até o final desse culto você tenha decorado as 7. Diga a primeira, Páscoa. Diga a segunda, dos pães ázimos. Diga a terceira, primícias. Diga a quarta, Pentecostes. Diga a quinta, trombetas. Diga a sexta, Yom Kippur. Diga a sétima, tabernáculos. Quando Deus estabelece estas festas, no hebraico há 2 palavras traduzidas no português para festas. Uma delas é Hag. O judeu, quando ele vai falar boas festas, ele fala Hag Sameach. Boas festas. Mas esta palavra aqui não é Hag, é Moedim. E Moedim significa encontro marcado. Significa, além de encontro marcado, significa ensaio. Sabe quando uma pessoa vai casar e aí faz o ensaio da entrada dos padrinhos? Esta palavra significa isso. Agora vamos ver se tem algum cumprimento histórico na vinda do Messias, porque esta palavra fala de um encontro marcado entre o próprio Deus e o seu povo. O que aconteceu na Páscoa? Exatamente no dia da Páscoa, Jesus morreu. Foi ao acaso? Não. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como o povo de Israel matava um cordeiro e comia na sua família, ali estava prefigurado que um dia todo aquele que se apropriasse do Cordeiro de Deus, que é Jesus, seria salvo e liberto. Amém? A segunda festa, como eu disse, é o Matzah ou Matzot, ou a festa dos pães ázimos. Durante 7 dias o povo judeu a dona de casa tira todo o fermento, ela fica atrás de qualquer migalha de pão para tirar. Todos os filhos pequenininhos ficam procurando, porque eles não podem ter contato com o fermento. E o pai de família, então, quando se reúne, porque essas 2 festas são celebradas junto com a Páscoa, né? O pai de família pega aquele pãozinho fininho, o matzá. Quem já viu esse pão? Dá até para vender, tem para vender aí. Ele esconde num lenço, ele quebra em 3 pedaços, e ele esconde um dos pedaços para que os seus filhos o procurem. E ele tira aquele pedaço de pão que está dentro de um lenço, de debaixo da mesa, e ele apresenta e fala: bendito Deus, faz uma oração judaica que diz que nos deu o pão que veio da terra. E os filhos têm que procurar na casa inteira onde ele escondeu aquele pedaço de pão. E ele diz: quem achar ganha um presente, representando que ele é um bem-aventurado. Agora eu pergunto para vocês: quem é o pão que desceu dos céus e que foi às profundezas da terra e que veio da terra na ressurreição? Jesus. Pois é, ele morreu exatamente na Páscoa. Ele foi enterrado exatamente na festa dos pães ázimos. Ele ressuscitou exatamente na festa de primícias. E Paulo entendeu isso, disse: Jesus é a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar. E porque ele ressuscitou da morte, todos nós poderemos ressuscitar um dia. Agora, essas 3 festas aconteceram ipsis literis, exatamente na hora marcada, porque Deus disse que elas eram uma festa, um moedim, uma data marcada em que o seu povo teria encontro com Deus. A 4ª festa, Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes? O Espírito Santo veio sobre a igreja. Agora não era mais o pai que estava tendo um encontro. Agora não era mais o filho, mas agora era o Espírito
Espírito Santo se encontrando com o seu povo. E hoje, todo aquele que invoca o nome de Jesus tem o Espírito no seu coração. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: 4 festas se cumpriram. Diga, não, nem um dia adiantado e nem um dia atrasado. Qual é a próxima festa, queridos? Trombetas. Que festa é essa? Você já ouviu falar alguém dizer: hoje é dia de Rosh Hashanah? No hebraico, Rosh é cabeça, Ra é o artigo, Hashanah é ano, cabeça do ano, ano novo. Hoje, exatamente hoje, no pôr do sol, terminou o ano do Shemitah, 13 de setembro, e iniciou o próximo ano. Terminou o mês de Elul, entrou o mês de Tisrei. Para o povo judeu, eles já estão celebrando Rosh Hashanah, 2 dias de celebração. As 4 primeiras festas se referiram ao encontro de Jesus com o seu povo. E a quinta? Olha para a pessoa do teu lado, falei, agora? O que essa festa representa, meu irmão? Por favor, vamos ver um vídeo aqui e logo em seguida eu vou entrar com as explicações. Apaguem as luzes. Eu quero mostrar um vídeo para vocês muito bonito. Vocês, quando Moisés recebe de Deus a lei, e ele está em cima do monte Sinai, e ele olha para baixo, tem 4 milhões de judeus. Como é que ele consegue reunir e convocar essa turma toda? Então Deus ali estabelece o toque do chofar como uma maneira de sinalizar e indicar o que haveria de acontecer a partir daquele momento. E 4 são os tipos do toque do chofar. O primeiro toque é o chamado tequiá.
É aquele pam, pam. Foi o primeiro toque que nós ouvimos ali. O que significava para o povo judeu o tequiá? Significava convocação para ouvir a palavra do Senhor, a Torá. O segundo toque era o chamado shevarim. Era um toque mais entrecortado. Pam, 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 pam. Pelo menos 3 destas idas e vindas. O shevarim era o toque para que todo o povo de Israel reunisse os lixos pessoais. Muitas das leis que foram dadas no deserto eram leis profiláticas, leis sanitárias. Imagine 4 milhões de pessoas comendo, defecando e fazendo todo tipo de coisa que as pessoas têm que fazer naturalmente. E Deus orientou que o povo reunisse o lixo, cada um o seu pessoal. E ao toque do shevarim, todo mundo trazia diante de uma fogueira e se queimava ali todo o lixo da nação. Era Deus quem dizia. Não se podia sair de um lugar para o outro sem fazer isso. Então, quando tocava shevarim, eles sabiam que era hora de trazer o lixo. O terceiro toque é um pam pam pararadadan, taradadadan, taradadadan. Parece o quê? Toque de guerra. Teruá é o toque para dizer: os inimigos estão aí, venham para a batalha e para a peleja, e venham para a vitória, porque Yahvé está a favor de vocês. E o último toque era chamado de tequiá gdolá. Gadola é grande, gdolá é grande, tequiá é feminino e portanto gdolá é feminino também. Era o mesmo toque que o primeiro, só que longo. Pam, pam. O tocador de chofar tinha que ter pulmão para fazer isso. Aí você vai dizer: mas pastor, o que isso tem a ver com a gente? Porque em todo mundo, nas sinagogas de todo mundo, na festa de trombetas, estes 4 toques do chofar são tocados. 99 toques, divididos dos 4 tipos. Mas o tequiá gdolá é chamado também de a última trombeta, que é um toque longo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, o que os apóstolos entendiam da vinda de Jesus? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, diga assim: tequiá gdolá. Diga: a última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Primeira Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o mesmo Paulo dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os vimos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantos esperam esse dia? Tem gente que diz assim: ninguém pode saber quando. Ninguém sabe o dia e a hora. Isso que Jesus disse. Mas até para você interpretar essa palavra, você precisa conhecer o contexto judaico. Todas as festas de Israel iniciam na lua cheia, na metade do mês. O mês hebreu é um mês regido pela lua. Ciclos de 28 dias. Então, toda festa você sabe quando começa, porque a lua é cheia. Mas a festa de trombetas era única
que era iniciada na lua nova. Vocês viram o quadro lá do vídeo que nós passamos? O que é a lua nova? É aquele rabicho que está aparecendo no céu. Então, para que eles não tivessem dúvida, porque quem determinava isso? No deserto, os olheiros ficavam olhando para o céu e quando viu o primeiro rabicho da lua, eles tocavam trombetas, acendiam tochas e as pessoas iam vindo e tocando e passando até que chegava em Jerusalém. E aí então o sacerdote declarava o início da festa de trombetas. Para não ter dúvida, porque um dia podia estar nublado e não ver exatamente, foi estabelecido que a festa tinha 2 dias. E ainda hoje, o Rosh Hashanah é celebrado em 2 dias seguidos. Olha a pessoa do lado e diz assim: você não pode saber nem o dia e nem a hora, porque essa festa tem 2 dias. Mas diga assim: mas eu posso saber a época que Jesus virá. Quando ele virá, diga: festa de trombetas. Quem sabe ainda hoje? Quem sabe amanhã? Quantos desejam, queridos? Amém? Agora, o que isso tem a ver conosco? Vocês se lembram dos 4 tipos? Primeiro toque chamado de tequiá, que é o toque para convocação, para se ouvir a palavra de Deus. O Senhor hoje convoca a igreja para que nós nos juntemos para ouvir a palavra de Deus. Você que veio e está sentado hoje aqui, você ouviu o toque e está aqui cumprindo a vontade de Deus, amém? A segunda trombeta, o segundo tipo de shofar, é o shevarim. É a convocação de Deus para nós ajuntarmos o lixo para que ele seja queimado. Nesses 10 dias, nós vamos estar ajuntando o lixo da nossa vida e apresentar a Deus para que o fogo do Espírito Santo queime das nossas vidas, pecados escondidos, vidas dissimuladas, pessoas frias diante de Deus, vão jogar esse lixo e dizer: Deus, queima na minha vida, para que as cadeias caiam em nome de Jesus, amém? Quanto pode dizer: eu creio, eu quero viver assim para Deus? O terceiro toque, teruá, o toque da batalha. Nós estamos vivendo um tempo de grande guerra, guerra de deuses, guerra, queridos, de ideologias, guerras na nossa própria sociedade. Você vê a sociedade chamando o certo de errado e o errado de certo, as pessoas subvertendo a palavra de Deus e aquilo que Deus criou como mais santo. Satanás está querendo introjetar de maneira forte, usando os meios de comunicação para transformar a sociedade. E uma sociedade, meus queridos, que afronta a Deus é decadente. O grande império romano, o império grego caíram por causa dos seus bacanais e de toda a subversão que havia nos princípios morais de Deus. E o Brasil hoje está enfrentando isso. Pessoas que falam e defendem uma família de homem com mulher estão sendo ridicularizadas, como se isso fosse prova de desamor, como se fosse pessoas absolutamente intransigentes que não respeitam o sofrimento dos outros. Cristão tem que ter posição. Talvez chegue um tempo que até falar sobre isso vai dar cadeia. E daí? A Bíblia diz que todo aquele que for perseguido pelo Senhor é bem-aventurado. Amém, queridos? É tempo de guerra espiritual. A nossa guerra não é a luta armada. Nós não vamos para as ruas para pegar arma. Nós vamos para as ruas para falar do nome de Deus, porque nós cremos no poder da cruz para transformar a sociedade. Amém? Então este é o toque para que nós estejamos em guerra espiritual. Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute para que eles tenham uma vida aos pés de Deus.
Lute para que eles possam ir para uma escola e ouvir a palavra de Deus e não tenham que viver debaixo dessa ideologia de gênero que vem para afrontar a Deus. A igreja está muito calada. A igreja tem que botar a boca no trombone. Nós estamos aqui ainda, e enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lutar para que a palavra de Deus prevaleça na terra brasileira. Amém ou não? Mas a última das trombetas é a trombeta grande que fala da vinda de Jesus. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, que dentro do entendimento rabínico, a festa de trombetas é a festa do casamento do Messias com o seu povo. Uma das razões porque eu creio que a igreja não vai passar pelos 7 anos de tribulação é porque se trombetas fala do casamento do Messias, o povo judeu celebrava a festa de casamento uns 7 dias. Então eu creio que quando a igreja for arrebatada, os 7 anos que nós estivemos celebrando as bodas do Cordeiro, aqui na terra o pau vai estar comendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Essa é a minha esperança. Mas e se nós tivemos que enfrentar o anticristo? Você está preparado? Olhe para a pessoa do teu lado e fala: você está preparado? Este período de trombetas até o Yom Kippur, para o povo de Israel, representa um tempo de quebrantamento. A igreja precisa passar por isso. Se quebrantar, cada um olhar para si, não fica pensando: fulano de tal tinha que estar aqui. Não, é você que tinha que estar aqui. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou aqui dizendo que seja possível cumprir a lei de Deus pela carne, muito pelo contrário, porque a Bíblia diz que é a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento, amém? Somente a graça de Jesus é que me capacita a entender que eu preciso de mudança, amém? E o que Deus está fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo nos nossos dias, é de maneira terna, suave. Não ouça a voz do acusador. O acusador te derruba, diz que você não vale nada, que você não é ninguém. Não, a voz do Espírito Santo é assim: vem para mim de volta, eu te amo. Não coma as comidas dos porcos. É a voz do Espírito que traz o filho pródigo de volta para a casa do Pai. Então eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui para nos colocarmos junto diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, mas nós queremos viver segundo a tua vontade, amém, queridos? Quando o filho pródigo estava de volta para casa, ele já tinha entendido que a vida longe do pai era miserável. No seu coração, ele tinha a lei que o indivíduo recebe o que merece. Não é isso? Ele voltou pensando assim: eu vou para a casa do meu pai, porque lá os servos dele vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. E eu direi para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Deixa-me que eu seja um dos seus servos. O que ele não sabia é que o pai já estava esperando de braços abertos. E o que o pai corre para ele. E naquele tempo correr pertencia aos servos. Um homem importante jamais correria para mostrar as suas pernas e as suas partes. Mas o pai corre para ele, o abraça, o beija e disse: filho, seja bem-vindo. Chama os seus servos e os diferencia dele e diz: tragam a roupa limpa, tragam a sandália, tragam o anel de família que eu vou colocar no dedo. E diz assim: matem o novilho cevado, o novilho mais gordo, porque
hoje o meu filho voltou para casa. E assim que Deus faz com o pecador arrependido. Ele não está aqui para acusar você, Ele está aqui para te dizer: você não tem que viver debaixo da canga do inimigo. Eu te amo como meu filho, e eu te perdoo, não importa qual seja o teu pecado. Mas volta para casa. Eu creio, irmãos, a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. E Ele não vem para celebrar as suas bodas com uma noiva rota, suja. Eu creio que antes da vinda de Jesus haverá um grande mover de arrependimento, de adoração, de confissão de pecados. O peso sairá das costas e as pessoas andarão na direção do Senhor com alegria. Amém. Jubileu é tempo de cantar. Quarta-feira que vem vocês se preparem, não essa agora, a outra. Nós vamos celebrar o jubileu e Deus vai derramar da sua glória neste lugar. Amém. Agora, os judeus, eles entendem a festa de trombetas como o casamento do Messias. Eu vou citar alguns termos hebraicos, só para vocês verem que nós não estamos inventando isso. Desde o tempo do apóstolo Paulo, isso já era entendido. Primeiro termo, Kiddushin Nesuin, que significa a cerimônia de casamento do Messias. Eles também usam o termo de a tribulação de Jacó. Nós chamamos de a grande tribulação. Logo após o arrebatamento, virá um tempo de angústia. Eles chamam também de Yom Teruah, o dia de tocar as trombetas. Eles chamam também de Yom Hadim, dia do julgamento ou de abrir os livros, porque os rabinos dizem que no dia do Yom Kippur, Deus abrirá no céu os livros, e aqueles que não tiverem passado pelo processo de arrependimento serão julgados, e os demais serão perdoados. Olhe para a pessoa ao teu lado, diga assim: Jesus já morreu na cruz. O que você precisa é se apropriar do perdão dos seus pecados. Mas no dia do Yom Kippur será o tempo em que Deus julgará as nações, no final de 7 anos da grande tribulação. Eles também usam o termo Yom HaKesh, significando dia escondido, ou Hamelech, o rei, o casamento do rei, a coroação. Yom HaZikaron, o dia de se lembrar. Zahar no hebraico é lembrar. Zachariah significa Deus se lembra. O dia de se lembrar, e para a humanidade, irmãos, vai ser inesquecível. Você já imaginou no mundo inteiro desaparecer milhões de pessoas? Se tem alguém aqui que nunca ouviu falar isso, eu te aviso, porque quando acontecer, se você não tiver entregue a sua vida para Jesus, você vai ficar. Mas se você entregar a vida para Jesus, você vai sumir. Porque a Bíblia diz que quando tocar a última longa trombeta, os mortos ressuscitarão em Cristo, e os que estiverem vivos serão transformados num cabelésimo, num piscar de olhos. Eu espero que, se for um dia como hoje, não sobre ninguém aqui. Mas você já imaginou o caos do mundo? Como é que vai ser o mundo inteiro? Os desastres, os aviões pilotados por pilotos crentes. Na época da Panam, eu não sei se você sabia, Ronald, Panam nunca usava 2 pilotos crentes, porque ele falava, vai que, né? 2 crentes, o avião... Então não podia ser. É verdade, eles criam na palavra. Mas isso vai acontecer. Você já imaginou as rodovias, os carros andando, o piloto sumiu? E não vai ser engraçado não, meu irmão, vai ser terrível, vai ser trágico. Um dia para não se esquecer, mas para aquele que está com os ouvidos abertos. Sabe o que você vai ouvir? O mundo inteiro não vai ouvir, mas você vai começar a ouvir um som de uma trombeta longa. E nessa hora os crentes vão cair de joelho. E de repente, e a hora que você menos esperar, você estará diante do Rei Jesus, para começar as bodas do Cordeiro, daquele que foi morto por nós, aleluia.
Amém? Quantos podem dizer: Maranata, vem Jesus, aleluia? Como uma noiva quer se apresentar para o seu noivo, quer se apresentar linda, com o vestido mais bonito, nós precisamos desejar nos apresentar perante Ele sem mácula. Por isso esse é um tempo, igreja, de nós olharmos para dentro de nós e pedir perdão por toda falta de amor, pelo descaso, e dizer: Senhor, enquanto eu estiver aqui na terra, eu quero me preparar para esse dia. Porque quando tocar a trombeta, meu querido, será o toque da libertação. Porque lá não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais guerra, tristeza, culpa. Lá você vai ser inundado pela glória de Deus, e a sua vida vai ser transformada, e eternamente nós estaremos com Ele. Lá será o lugar de reencontros com os nossos queridos que invocaram o nome de Jesus. Lá será o dia dos abraços, lá será o dia do cântico. E João, quando viu isso, viu uma grande multidão cantando um novo cântico ao Cordeiro. Igreja, é tempo de se preparar para ouvir a grande trombeta. Eu quero terminar essa palavra dizendo que este ano, hoje, nós estamos celebrando Yom Teruah, do 7º Shemitah, a 10 dias do jubileu. Eu não sei se Deus ainda está reservando mais alguns anos para que a igreja testemunhe na terra. Tem uma coisa que me faz crer que ainda falta algum tempo. Porque a promessa de Deus sobre a volta de Jesus seria precedida por 2 chuvas de avivamento. A primeira delas, a chuva serôdia. As primeiras chuvas que acontecem em Israel, na época da primavera, que coincide com a Páscoa. E essas chuvas é que vão molhar a terra para a produção dos frutos no Pentecostes. Nas primeiras chuvas, o Espírito Santo desceu sobre a terra, e os discípulos foram se multiplicando. E a despeito do Império Romano, que os perseguiu, que os matou, que os lançou no Coliseu, no Fórum Romano, e muitos foram devorados por feras, o avivamento mudou o pano de fundo e o mapa sociológico da Europa, que se tornou um continente cristão. Mas virá um segundo mover, que é as últimas chuvas, que acontece na época do outono. A chuva que cairá para produzir os últimos frutos. O apóstolo Tiago diz: o trabalhador espera o precioso fruto. E eu não vi no Brasil ainda um avivamento como o dos primeiros dias. Mas virá, meu querido. Você pode ter certeza que as igrejas vão ter que aumentar as portas, porque as pessoas correrão para cá. Você não vai ter que ficar batendo na porta de ninguém. As pessoas verão a glória de Deus na sua vida, verão a prosperidade de Deus na sua vida, verão a libertação na sua vida, e elas dirão: eu quero o seu Deus. E um grande mover de avivamento virá sobre a nação brasileira, para a salvação de muitos que nós nem imaginamos. E aí então virá o Senhor. Amém, igreja?
Levanta, igreja, acorda, a trombeta já está sendo preparada, fica de pé agora. Hoje está iniciando esse período de 10 dias. Quantos aqui querem entregar o seu coração para Deus? Deus quer o seu coração, meu querido. Deus não está interessado no teu dinheiro. Deus quer o teu coração. O que um homem deseja da sua esposa? Eu falo todo dia para a Lília, ela sabe disso. Que ela é a pessoa mais importante na minha vida. E Deus me tornou uma pessoa muito mais doce, eu era muito bravo. Hoje eu sou molenga. Mas se alguém se levantar contra essa menina aqui, vai ter o pior inimigo da terra. Eu dou a vida por ela, porque ela me honra, ela me ama, ela conhece meus piores defeitos, e ela me ama ainda assim. Eu posso estar gordo, eu posso estar magro, posso ser careca. Eu brinco com ela que quando ela casou comigo eu era um manequim italiano. Hoje eu sou um manequim americano. Mas é tão bom ser amado. E Jesus quer ser amado pela sua noiva. Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso amor. De nada vale os nossos cânticos se não forem frutos do nosso amor por Ele. De nada vale a nossa oferta se não for fruto de gratidão. Eu quero estar apaixonado por Ele, pelo meu Rei, pelo meu Senhor, para que no dia que tocar a trombeta eu suba, eu esteja eternamente na presença dEle. E eu quero te ver lá, meu querido. Quantos querem estar lá nesse dia? Ninguém vai chegar lá porque foi bom, porque foi santo o suficiente. Ninguém vai chegar lá por isso. Você só vai chegar lá porque você aceitou a oferta de amor maior que o mundo já teve, que é Deus enviar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso hoje não é tempo da gente discutir ideologia ou debater com quem quer que seja. É tempo de amar. Amar o próximo, amar o inimigo, e deixar que Deus use esse amor, que é o amor de Jesus, na minha e na sua vida, para trazer de volta aquele que está longe.